Eu estou de volta no quadro Saúde, hoje falando sobre hipnoterapia. E no bloco passado eu conversei com a Érica e agora o Bruno, que também é hipnoterapeuta. E a gente vai continuar aí. No bloco passado a gente então falou um pouco dos benefícios, de como é o procedimento, que fica todo mundo achando que eu cheguei aqui, vou ser hipnotizada, vou comer maçã com a cebola com sabor de maçã. E eu acho que é bacana a gente colocar isso porque gera muita curiosidade, mas acima de tudo gera muito preconceito e muito receio, né, Bruno? Sim. Como é que funciona isso? Muitas pessoas têm receios em relação ao processo, porque é algo extremamente comum as pessoas verem entretenimento, principalmente em redes sociais, internets. Por exemplo, essa situação de comer uma cebola achando que é uma maçã. Esse é até um fato bem interessante, né? Mas como é que pode uma pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã? É extremamente desconfortável. Mas para aquela pessoa que está ali passando pelo processo da hipnose, a expectativa em si de passar pelo processo é muito maior, a vontade de passar pelo processo é muito maior do que o próprio desconforto de comer uma cebola. Por isso que ela aceita a sugestão e passa pelo processo. Porque, independente do que esteja acontecendo, todas as pessoas sabem de tudo o que acontece. Os receios mais, ou mitos que as pessoas pensam em relação à hipnose. Ah, Bruno, eu vou ficar preso na hipnose? Isso. Em relação ao processo, não tem como ficar preso, porque é como se você ficasse preso dentro de você próprio. Porque a hipnose é um estado natural da sua mente. 70% do nosso tempo a gente passa em transe, a gente então, passa em olha estado que de legal hipnose. isso. Ele até perguntou, quando eu cheguei aqui, ele perguntou assim pra mim, a gente conversando disso, ele falou assim, você não às vezes está no trânsito, por exemplo, e quando você viu você já está no lugar? Ou começou a ler um livro e de repente no fim você não lembra o que aconteceu no livro? Isso é transe, a gente acha que não, mas é. Exatamente. Hipnose nada mais é que foco e concentração. A partir do momento que você está focado em algo e as coisas que acontecem ao seu redor perdem um pouco a importância, você está em hipnose, você está em transe, né? Aquele exemplo que eu te falei, você está dirigindo, aí de repente você se pega num lugar, caramba, já estou aqui, cheguei tão rápido, você estava em transe. Ou você está lendo um livro, de repente chegou no final da página, o que eu li? Estava em transe. Então, é um outro exemplo que é muito comum. Gente, eu vivo em transe. Porque eu erro o caminho, é isso então. Um outro exemplo que as pessoas nem imaginam é quando você está assistindo um filme. Por exemplo, agora eles vão até relançar o Rei Leão, né? Nostalgia pura. E você tá lendo um livro, não, tá vendo um filme. Quando você tá vendo um filme, você tá focado, você entra em transe. Quando você entra em transe, você acessa um estado da sua mente que é extremamente emocional, que é onde a gente precisa para fazer o processo. E quando você faz isso, você se emociona, você chora, você ri, dá risada, assusta vendo um filme de terror, com situações que você conscientemente sabe que não existem, correto? Às vezes você vê um desenho e chora um monte. Mas como que eu choro vendo um desenho que não existe? É porque a nossa mente ela não sabe a diferença do real para o imaginário. É por isso que isso acontece. E é por isso que determinados problemas emocionais acontecem também. Deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente confunde hipnose com regressão. É isso? Exatamente. É que a regressão em si vai muito da forma como a pessoa pensa. Porque se comentarmos sobre algo que você fez ontem, por exemplo, o que você almoçou ontem? A gente está falando de uma memória sua do passado. Recente, mas um passado recente. Exatamente, mas não deixa de ser uma regressão. Sim. Regressão é falar de uma memória sua que já aconteceu. Então, as pessoas têm um certo preconceito em relação ao termo regressão, mas regressão nada mais é que recuperar uma emoção ou recuperar uma lembrança sua do passado, seja do dia de ontem, do ano passado, de 20 anos atrás. Então, esse é o processo de regressão que as pessoas tanto têm receio. Agora, é válido a gente salientar também, gente, que a hipnose, a hipnoterapia, ela não trata, ela não cura um problema. Ela vai na causa do problema, não é isso, Bruno? Exatamente. Muito ao contrário do que as pessoas pensam. Eu chego aqui e falo, Bruno, eu tenho um problema tal, eu tenho uma depressão, eu tenho uma ansiedade, uma síndrome do pânico, eu tenho problemas com crenças limitantes. Pra gente, o problema em si não tem total importância, porque a gente não trata o problema, a gente trata a causa associada ao problema. Porque muitas pessoas, quando vêm aqui na clínica, elas já vêm com vários problemas. É difícil aquela pessoa que tem puramente depressão. Eu tenho depressão. A depressão normalmente é associada a uma insônia, é associada a uma ansiedade, ou vice-versa. Porque uma ansiedade pode desencadear uma depressão, né? Exatamente. Porque a ansiedade nada mais é que o medo do futuro, né? O medo do amanhã. E a depressão, a pessoa sente aquela tristeza o tempo inteiro.
Então, o fato dela pensar que algo pode vir a acontecer amanhã ou depois gera uma ansiedade nela em relação à forma como ela está. Então, os problemas acabam sendo associados em si. Bom, então acho que a gente chegou aí nessa conclusão aí que faz a diferença, que é um tratamento, que é um processo que auxilia na cura, sim, através da causa. Exatamente. É um benefício imenso e não precisa ter medo, né? Eu acho que isso também é legal a gente colocar de todas essas questões, né? Uma das perguntas que as pessoas fazem bastante também, eu vou dormir no processo? Não tem como, porque primeiro que a gente precisa da interação, né, do hipnoterapeuta com a pessoa que está ali, porque a gente faz perguntas o tempo inteiro e a gente precisa de respostas também. Outra coisa, eu vou esquecer do que aconteceu? De forma alguma. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o processo de transe em si, na verdade, você assume o controle da sua mente. Porque a gente não tem o controle da mente. Se eu pedir para você agora, por acaso, não pensar em alguma coisa e te dizer, provavelmente na hora. Você vai pensar. Claro. E no estado de transe é o contrário. A gente direciona muito bem o processo. E a pessoa sabe e sente tudo o que está acontecendo, mesmo ela estando ali no estado bem relaxado, de olhos fechados. Então, quer dizer, gente, mais uma vez, a mente manda em tudo, né? A mente manda em tudo. Muitas coisas que a gente tem são coisas da nossa mente. Quem quiser conhecer um pouco mais, conhecer vocês e saber como funciona, dá para seguir nas redes sociais que eu sigo, eu sei tudo que acontece e de repente para desmistificar, para perder um pouco desse medo, é fazer uma consulta para ver, às vezes um problema que a gente está vivendo há muitos anos, como foi o exemplo da Érica, a gente pode resolver aqui, né? E o processo em si ele é muito mais amplo, além das doenças emocionais, que são as doenças do século que a gente ouve bastante falar, a gente também ajuda as pessoas a desenvolverem a mente para que elas tenham performance no trabalho, para que elas se desenvolvam profissionalmente e pessoalmente também. Às vezes uma pessoa é tímida, às vezes ela tem medo de falar em público, até os medos, fobias em si, eles têm uma causa que aconteceu no passado. E a gente trata essa causa fazendo com que essa pessoa hoje tenha um comportamento diferente e possa se desenvolver da melhor forma possível. Perfeito, muito obrigada. Acho que ficou claro para quem está nos assistindo. É claro que eu não vou resistir, vou ter que marcar uma sessão para mim. E obrigada e sucesso para vocês. Eu que agradeço, muito obrigado.